de Jesus Cristo. Eu gostaria de começar agradecendo a direção da casa pela oportunidade. Eu sempre digo que quando a gente faz uma palestra, o maior beneficiado é o palestrante, que precisou se preparar, precisou estudar, né? Então, às vezes as pessoas vêm aqui achando que estão se dando bem, quem está se dando bem sou eu. A gente é que teve que se preparar para isso. O nosso tema dessa noite do Evangelho é sobre o capítulo 16. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Para quem não sabe, Mamon representa as riquezas materiais, seria o Deus dos bens materiais, o Deus da riqueza. Então, por isso que está lá no Evangelho de Lucas, que você não pode servir a dois senhores, pois ou amará um e odiará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Então, você não pode amar a Deus, Deus Pai, que a gente liga à vida eterna, né, aquela felicidade eterna que todos vamos alcançar um dia, a Mamon, que é o Deus das coisas materiais, essas coisas que têm duração rápida. Então, vamos lá, o nosso item especificamente é o item 8, desigualdade das riquezas. Nós espíritas entendemos que a vida corpórea, a vida encarnada, é uma necessidade do espírito para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ir galgando aqueles passos até atingir a situação de sermos espíritos perfeitos. Tem uma analogia muito eficiente, que é a gente comparar essa situação de encarnar e desencarnar com a escola terrena. A gente, quando está durante a aula, nós podemos consultar os livros, podemos fazer pergunta para o professor, mas um dia a gente vai ter que fazer a prova. E nesse dia não vamos poder consultar mais o livro nem perguntar ao professor. Ali a gente tem que botar em prova os nossos conhecimentos, por isso que se chama prova. Se a gente comparar isso com a nossa vida, que é eterna, enquanto a gente está lá no mundo espiritual, nós temos uma visão muito diferente do que nós precisamos para ser felizes. Lá a gente tem uma visão real, a gente está experimentando, está vendo o que nos faltou até o presente momento, o que nos falta conquistar. E aqui na vida corpórea, a gente não tem essa lembrança e muitas vezes se perde entre as paixões que a vida material nos oferece, entre as quais a riqueza, que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então, quando a gente está encarnado, é hora de fazer a prova. Não tem mais como consultar os livros lá do mundo espiritual, não tem mais como consultar o professor, aqui a gente realmente vai colocar em prática. Vamos ver se a gente aprendeu mesmo ou não essas coisas. E uma das situações que nos afasta da vida verdadeira, da vida espiritual, é exatamente a questão da riqueza. E aí o curioso é que nós espíritas sabemos que a riqueza é uma prova. E apesar de ser uma prova, a maioria de nós busca essa prova com unhas e dentes, né? A gente joga de vez em quando lá na loteria, tem vontade de ganhar. E eu não vejo ninguém perseguir com a mesma garra outras provas, como não ter a visão, como não ter audição, não ter uma perna, um braço, andar de cadeira de roda. Eu não vejo ninguém pedindo a Deus isso. Mas a riqueza a gente pede, porque acredita que está preparado para encarar essa prova. Só que quando a gente fala que a riqueza é uma prova, é difícil, às vezes, para a gente aceitar, porque a gente entende que a riqueza é uma recompensa, né? Tem um trechinho aqui no item 7 do Evangelho, nosso item é o item 8, desigualdade das riquezas. Mas tem um trechinho aqui no item 7, bem pequenininho, que eu vou trazer para a gente. Diz assim: sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram
e faz-se insensível, egoísta e vão. Então é por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não quer dizer que quem é rico, ele esteja impedido de ter uma vida material, ou uma vida corpórea, produtiva em termos espirituais. Pode ter, apenas é porque a riqueza afasta muito. Como ele diz ali, é o que mais prende o homem à terra e, consequentemente, mais afasta do céu, né, dos pensamentos, da conquista dos bens espirituais, aqueles que a gente vai levar para o caixão. Bom, eu sou parte daquele time dos espíritas que acredita que está pronto para encarar essa prova da riqueza. Então, de vez em quando, eu jogo na Mega Sena. E eu não jogo para perder, eu jogo achando que posso ganhar, né? Mas eu conheço 2 espíritas que realmente não jogam porque não querem ganhar. São pessoas que eu admiro muito. Uma já não está entre nós, né? Um palestrante, que ele dizia mesmo, não, eu nem jogo na Mega Sena porque eu tenho medo de ganhar. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho medo de me perder na administração de muito dinheiro, né? Porque muito será cobrado, né, a quem muito foi dado. Então, se você tem muito dinheiro, você tem muitas obrigações. Tem que ajudar realmente muita gente. E outro colega, uma pessoa que trabalha comigo, talvez esteja vendo pela internet, convidei ele também acha, olha, eu não quero, porque é muito dinheiro, para que eu vou viver com isso? A gente acredita, de uma forma geral, que se ganhar, joga na Mega Sena, estava acumulado, não sei se já correu, se não vai correr, tinha um prêmio de 48 milhões aí, acumulado. Hoje é quinta, acho que correu ontem, não sei. A maioria de nós acredita que se ganhar os 48 milhões, todos os problemas estão resolvidos, não é verdade? E é bem provável que alguns deles estejam mesmo. Algumas das preocupações que a gente tem hoje estarão resolvidas com 48 milhões na conta. Mas tem muitos problemas novos que vão passar a surgir por causa dos 48 milhões. Problemas que a gente não tem hoje. Então a gente costuma dizer, tem um ditado popular que dinheiro não traz felicidade. E tem uma resposta muito conhecida que diz que ele manda buscar. Mas isso, de fato, parece que não é verdade. A prova é que você tem um monte de gente milionária e que não é feliz. Você vive em escândalo, vive enfrentando uns problemas gravíssimos e são milionários. Então, o fato de ter muito dinheiro não garante a felicidade. A falta dele também não garante muita felicidade de ninguém, né? Os extremos são bem complicados. Mas alguns problemas que a gente passaria a ter e que não tem hoje, por exemplo, desconfiança das pessoas. Eu não tenho dinheiro nenhum, então quando alguém se oferece para ser meu amigo, eu acredito que ele quer ser meu amigo. Não pode ter outro interesse. Não tem outro jeito. Mas quem tem dinheiro tem essa preocupação. Qualquer um que se aproxima, ele já dá uma distância, já desconfia antes de qualquer coisa. Você imagina a gente que tem filhos, né? Filho, uma filha. O pai já não gosta de namorado da filha de cara, né? Quando é apresentado, já tem um ódio natural ao apertar a mão do namorado da filha. Isso é de todo pai. Agora imagina se o cara tem 48 milhões. Aí ele já fica triplamente desconfiado. Mas será que o cara está interessado na minha filha ou no meu patrimônio? Se ele casar com a minha filha, vai desfrutar do patrimônio. Enfim, são preocupações novas que a gente hoje não tem. E a maior de todas, você ganha na Mega Sena, ganha 48 milhões. Você se torna milionário de um dia para o outro. A maior preocupação de todas, o que você falou? É o medo de perder. É o medo de voltar a ser pobre. É terrível isso daí. E a pessoa fica tão fascinada com essa história, com medo de perder o dinheiro, porque não brinca não. A gente tem uma merreca qualquer na poupança, a poupança não dá nada, dá 6% ao ano aí. Você tem uma merreca no final do ano, não dá nada, não dá para fazer nada com aquele dinheiro que você tinha. Agora, com 48 milhões, se você investir na poupança, vai dar 6% ao ano. Se você fizer outra coisa, investir na bolsa, certo, comprar imóveis, enfim, talvez no final do ano rendesse 12%. De 6% para 12% para quem tem 20 mil na poupança, não dá para fazer nada, mal dá para fazer a feira. Mas de 6% para 12% para quem tem 48 milhões investidos, é uma diferença enorme. Então a pessoa passa a se preocupar muito
com dinheiro. Talvez nem tenha tanta preocupação hoje quanto vai ter se ganhar o prêmio da Mega Sena. Então é curioso, é por isso que a riqueza é uma prova. Então vamos ver. Tem primeiro trechinho aqui do nosso item. Diz o seguinte, desigualdade das riquezas, né? Então vamos lá. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? A gente diz que Deus é soberanamente justo e bom. Tem pessoas que têm tanto dinheiro, que dão um cartão de crédito para a mulher e ela não consegue gastar tudo. Não é verdade? E tem gente que não tem o mínimo para sobreviver com dignidade, com decência. Deus é soberanamente justo e bom. Então a gente tem que entender o porquê da desigualdade das riquezas, para não duvidar daquela primeira máxima lá, que Deus é soberanamente justo e bom. Então ele diz aqui, por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Observa que até agora a gente não está falando de nenhum preceito da doutrina espírita. É uma análise do comportamento das pessoas na sociedade. Nem todo mundo tem a mesma inteligência para conseguir ganhar muito dinheiro. Nem todo mundo tem a mesma disposição para trabalhar e alcançar essa fortuna. E curioso ali, ele bota, e nem todos são previdentes para saber conservar. Isso é muito curioso. Porque uma pessoa pode ganhar R$1.000 por mês e ter a vida dela equilibrada. Ela pode ganhar R$100.000 por mês e ser falida. É muito curioso. A gente fala assim, como a gente geralmente está no meio desse caminho, não está ganhando 100 mil, é impossível ganhar 100 mil e ser falido. Então a gente vai lembrar casos conhecidos, como, por exemplo, o Michael Jackson, que era um cara fazia milhões de dólares e conseguia gastar mais do que ganhava. Ele teve dificuldades financeiras gravíssimas. Aconteceu a mesma coisa com Elton John, há muito tempo atrás. Acho que agora ele já se equilibrou lá. Mas são pessoas que ganham milhões de dólares e conseguem ser falidas. Quer dizer, você não depende de quanto você ganha. Então, por isso, essa é uma das explicações das diferenças aqui. Tem um outro ditadinho popular que fala, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque o pai é aquela pessoa ativa, aquela pessoa inteligente que consegue conquistar a fortuna. O filho não precisa fazer nada, ele desfruta daquilo tudo ali. E gasta o dinheiro todo, o neto já não sobrou mais fortuna para ele. Então, por isso que esse ditado é conhecido. E pelo que a experiência mostra, isso é fato, né? Aliás, eu costumo dizer, quando falo de riquezas materiais, eu costumo dizer que o cara que é baixinho, barrigudinho, careca, numa Mercedes conversível, é irresistível. A mulherada se joga em cima. E eu tenho quase tudo isso. Só me falta a Mercedes. Eu sou 75% irresistível. Tem que ser forte para suportar isso. Vamos ler aqui mais um trechinho. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Ainda não estamos falando de doutrina espírita, ainda é a análise do comportamento das pessoas. Você pega toda a riqueza do mundo e divide igualmente entre todos os seus habitantes. Daí a 10 anos estava tudo igual de novo. Pelas características de cada um de nós, as pessoas mais inteligentes, mais dispostas, mais laboriosas, daqui a pouco estavam com a fortuna toda na mão delas.
Enquanto que aqueles mais lentos, mais preguiçosos, ou que não tiveram a inteligência para utilizar a sua parte da riqueza mundial, iam entregar tudo para os outros, ia perder tudo. Então ainda estamos falando do comportamento das pessoas. Ainda não é doutrina espírita. Vamos chegar lá ainda. O terceiro trecho que eu separei aqui diz assim, na verdade é a continuação, né? Supondo-a, quer dizer, essa divisão da riqueza, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso do bem-estar da humanidade. Ou seja, aqui a gente já começa a entender um pouquinho o porquê da desigualdade das riquezas a nível planetário, a nível da administração do planeta. Se você dividir o dinheiro por todo mundo de forma igual, não vai haver concentração de renda, né? E aí quem é que vai desenvolver esses brinquedinhos aqui? A gente tem um negocinho no bolso que é impressionante o poder que isso aqui tem. Impressionante o que faz, né? Em qualquer lugar que você está, ele te localiza. É um GPS isso aqui. Você fala com qualquer pessoa do mundo, está no meu bolso aqui, ó. Mas para desenvolver essas coisas, precisa ter concentração de renda. Precisa ter algumas pessoas dominando, tendo dinheiro suficiente para investir em tecnologia para que todo mundo seja beneficiado. Provavelmente todo mundo aqui tem um celular no bolso. Mas algumas pessoas precisaram envolver muito dinheiro, investir muito dinheiro para que isso fosse possível para a gente utilizar. Então faz parte do progresso intelectual do mundo o investimento em pesquisa. E para isso é necessário que haja concentração de renda em algumas mãos, né? Senão não seria possível. Agora, continuando, admitido, desse ela a cada um o necessário, ou seja, se todo mundo tivesse um pouco de dinheiro, haveria o aguilhão, já não haveria o aguilhão que impele os homens às descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Aí aqui a gente tem outra situação. Se as pessoas tivessem lá um dinheiro suficiente, muitas já nem trabalhariam mais. A gente pode criar um programa, inventar um nome qualquer. Vamos chamar de Bolsa Família, uma coisa assim, vamos chamar de qualquer nome que vocês quiserem. É um dinheiro que a pessoa ganha, não precisa trabalhar, então ela se acomoda, não faz nada. E trabalhar faz parte da nossa necessidade para quê? Para desenvolvimento da inteligência. Você está trabalhando, você lida com problemas, você precisa pensar numa solução, precisa achar um jeito para resolver aquilo ali, precisa achar um jeito para melhorar determinada situação no trabalho, porque a coisa não está indo bem do jeito que está, então tem que modificar, tem que mudar, tem que correr atrás. Então trabalhar faz parte da evolução do homem. A pessoa que chega aqui em berço de ouro e não precisa trabalhar nunca, ela está perdendo uma oportunidade enorme. Ela vai desfrutar de toda a riqueza que tem, mas não vai usar a cabeça para resolver problemas, para chegar a soluções, para achar meios melhores de fazer coisas que sempre foram feitas de outro jeito. Então isso é o trabalho que traz para a gente. É uma necessidade. A falta de dinheiro no bolso é uma coisa boa para nós. Obriga a gente a estudar mais, a melhorar, a procurar ser mais importante na sociedade, para que melhore o nosso rendimento. Faz com que algumas pessoas deixem de ser funcionários e vá buscar ser empreendedor, vá buscar ser empresário. E fazendo isso, muitas vezes, ele vai estar trazendo soluções novas para a sociedade. Então, essa necessidade da gente correr atrás, de buscar a sobrevivência e até de buscar cada vez mais bens materiais, é uma coisa que impulsiona o progresso. Aliás, nós não podemos confundir os conceitos. Porque quando a gente fala que a riqueza afasta o homem das coisas celestes e aproxima das coisas da terra, isso não é uma lei. Isso é uma coisa que acontece com a maioria dos ricos. Mas a gente correr atrás de melhorar as condições de vida, ou para quem tem condições correr atrás da riqueza, não estou dizendo que está errado. Se você tem condições, se você tem os instrumentos para isso, tem conhecimento, tem inteligência para isso, não está errado correr atrás disso.
O errado só é a gente só se preocupar com os bens materiais e esquecer por que está aqui. É que a gente está sempre aqui assistindo palestra, tomando passo, tomando água fluidificada, mas se não lembrar lá fora, no nosso dia a dia, no nosso contato com as pessoas que trabalham com a gente, com os familiares, com os vizinhos, se a gente não lembrar de colocar em prática os preceitos da doutrina espírita, não adianta assistir palestra, tomar água fluidificada, tomar passe, porque nada disso vai resolver o problema da gente. Isso é só para a gente pensar, refletir e mudar a nossa forma de pensar, nossas atitudes, nossa forma de ser. Vamos ler mais um trechinho aqui da nossa lição. Admitido isso, pergunta-se, por que Deus a concede, quer dizer, a riqueza, né, a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro, né, do bem, resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passível e irresponsável como os animais. Essa discussão ela está sempre presente em todos os meios da sociedade. Existe destino, não existe destino? Se uma criança nasceu em berço de ouro, ela vai ter todas as oportunidades do mundo, vai poder estudar onde quiser, vai poder se formar, enquanto que outra nasce lá na favela, com o esgoto correndo a céu aberto. Então, por que existe, né, essa desigualdade? A gente entende que a prova da riqueza é uma prova pela qual todos nós já passamos ou ainda teremos que passar. Para chegarmos à condição de espíritos puros, nós temos que passar por muitas provas e provar que a gente realmente já superou as paixões ordinárias da terra e que já conseguimos lidar com a fortuna sem que isso nos torne orgulhosos, sem que isso nos torne pessoas ruins, de destratar os outros por nos acharmos melhores do que os outros. E a gente já cansou de ver aqui na doutrina espírita que a nossa situação hoje, ela não reflete a nossa situação espiritual obrigatoriamente. O fato, talvez, de hoje eu ter um curso superior e de o porteiro do meu prédio não ter, não quer dizer que eu seja mais inteligente que ele. Quer dizer que nessa encarnação eu estou tendo essa oportunidade. Ele está experimentando outra condição. Talvez, quando nós dois desencarnarmos, a gente encontre lá o porteiro do prédio com o porteiro do céu lá. Ó. Ele é que é a pessoa muito acima da gente em conhecimento. Nós já aprendemos isso aqui, não é novidade. Então nós não podemos desprezar ninguém, por motivo nenhum. Nem por causa de cor, nem por causa de religião, a gente se achar superior às outras crenças, é um absurdo isso. A crença de todo mundo é voltada para o bem, é a melhor crença para aquela pessoa. Né? Às vezes a gente comete o erro de querer convencer o outro de alguma coisa que a gente acredita. A gente acredita em reencarnação. A maioria da população não acredita em reencarnação, são de outras crenças. Eu pergunto a vocês, quanto tempo essa outra pessoa precisa falar para nos convencer de que a reencarnação não existe? Eu acho que ela pode falar a vida toda, não vai me convencer. Da mesma forma, eu não devo tentar convencê-la. A gente pode, numa discussão, numa conversa qualquer, colocar algumas coisas, né, em pauta desse tipo. Mas vem cá, como é que a gente explica se Deus é justo, que uma pessoa nasça na bonança completa, na fortuna, enquanto que outra nasce na miséria? Deus é justo? E você vai ouvir uma resposta do tipo, você pensa como homem, você não pensa como Deus. E agora? O que a gente responde para isso? Está certo, não está errado. Então diz aqui, continuando. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal. Tem que ser tudo fruto das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio. Sem o que
não fora mais do que instrumento passível e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. A riqueza está sempre mudando de mão, né? Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Então nós todos, se já não tivemos, ainda vamos experimentar essa situação e acredite, é uma prova. Eu li recentemente informações lá sobre a construção de um palácio que tem lá perto de Nápoles, na Itália, que se chama Reggia di Caserta. Ele é menos conhecido do que o Palácio de Versailles, né, que fica próximo de Paris. O Palácio de Versailles é um absurdo. Tem centenas de cômodos. Um dia, alguém construiu aquilo ali. E o povo nunca foi melhor do que é hoje. O povo sempre foi pobre. Alguém construiu aquele negócio lá com centenas de quartos. O que construiu a Reggia di Caserta o fez com a intenção de superar o Palácio de Versailles. Então é um mundo, é um absurdo, é uma estupidez o troço. É muita riqueza colocada ali para uma família só. Então, esse uso da riqueza deixa claro que essa pessoa ainda não sabe como administrar isso. E aí a gente começa a entender por que hoje algumas pessoas vivem na extrema miséria. Porque precisam aprender, talvez, o que é viver na miséria, para quando dispor, em outra oportunidade da fortuna, se lembrar daquelas pessoas. Então a gente precisa experimentar essa dor, talvez. Não é obrigado. Apenas quem fez muito mau uso da riqueza tem que experimentar isso. É para aprender. Não é castigo como muita gente às vezes pensa. Espírita acha que tudo é karma, espírita acha que tudo é castigo, estão pagando pelos pecados. Não é nada disso. São aprendizados. A gente também coloca o filho da gente de castigo para ele aprender alguma coisa. Quando ele comete um erro, a gente bota ele lá no cantinho para pensar, não deixa ele brincar com o que ele gosta, para que ele pense sobre o que foi feito. Para que ele aprenda alguma coisa. É para isso que a gente coloca, às vezes, o filho lá de castigo. No nosso caso, a palavra certa não é castigo, a palavra é ensinamento, aprendizado. A gente precisa experimentar, muitas vezes, o mal que nós causamos aos outros. Por isso existe gente vivendo em condições tão inferiores socialmente. E é curioso que no próprio planeta nosso, é tão diferente, os contextos são tão variados, é tão diferente você nascer na França, nos Estados Unidos, ou lá na faixa de Gaza, ou lá na Etiópia, ou em outros países onde a situação na África, onde a situação é tão grave que não tem lei praticamente. Acontecem coisas horríveis em alguns países da África, eu não vou comentar aqui, nossa reunião não é para isso. Mas o que eu quero dizer é que existe no planeta Terra ambientes tão diversos, que a gente pode crescer, e qualquer que seja a nossa necessidade, tem um lugar que você pode ser colocado e ali você vai aprender muito sobre o que você precisa, sobre o que nós precisamos como espírito, para irmos nos aproximando cada vez mais de sermos espírito perfeito. Então a gente tem que aprender tudo. Uma das coisas que a gente tem que aprender é administrar os bens materiais, ou enfim, administrar a riqueza. Um quinto trechinho aqui que a gente separou. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, né, a riqueza, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem,
talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. E aí, quando ele diz aqui que a pobreza é a prova da paciência e da resignação, mais uma vez eu lembro do conceito enganado que muita gente faz lá fora, a nosso respeito, a respeito dos espíritas, achando que a gente é muito conformado com tudo. Porque é a interpretação errada do que a gente está lendo ali. Você se conformar e se resignar não quer dizer que você tem que se acomodar na pobreza. Se você está numa situação difícil, é para lutar para sair dela. Mas você não vai sair da pobreza para se tornar o Antônio Hermílio de Moraes, né? Que, aliás, acabou de desencarnar, né? Parecia ser um homem muito bom, do pouco que a gente ouve falar dele. Mas você não vai sair da situação de pobreza, se tornar um milionário, como também tem gente que interpreta mal, às vezes, as coisas que lê na doutrina espírita e pensa, bom, se o cara está enfrentando dificuldades, é porque ele precisa passar por isso, então não vou ajudar para não atrapalhar, né? Não atrapalhar a evolução dele. Gente, por mais que você ajude uma pessoa que está em necessidade, você não vai tirar ela daquela situação e transformar ele no Roberto Carlos. Não vai acontecer isso. Então, a nossa obrigação, pelo que está escrito naquele livro ali, no Evangelho, é sim aliviar ao máximo o sofrimento do nosso irmão. Ao máximo, tudo que você puder fazer para ajudar, ajuda, faz acontecer. Deixa que Deus cuida lá das necessidades dele. A nossa obrigação é ajudar. A gente tem que fazer isso. E se resignar, é se resignar com aquilo que você não pode mudar. Né? Se você nasceu sem um braço, não adianta se revoltar, não vai conseguir fazer o braço nascer de novo. Agora, existe tecnologia, existe implante, existe prótese. Está aí, é para ser usado. Se você tiver condição, é para utilizar. Mas se resignar é com aquilo que a gente não pode modificar. Não é para se acomodar em nenhuma situação difícil. Tem gente que senta em cima de um banco de madeira, tem um preguinho ali, né? O cara senta e fica reclamando, aí esse prego está me machucando, esse prego está doendo, aí alguém pergunta, mas por que você não levanta? É porque o prego não está incomodando tanto assim. Né? Então, às vezes, a pessoa se acomoda numa situação, inventa uma desculpa, uma explicação para isso, mas é porque o prego não está incomodando tanto assim. Ele prefere deixar do que se esforçar para mudar. Então, não é para a gente se acomodar diante de nenhuma situação ruim. A gente tem que sempre buscar melhorar tudo. Eu não estou só falando de situação material. É tudo, é o casamento, é o trabalho, tudo. Onde você pode trabalhar, conversar, buscar uma solução, é para fazer isso. É para sempre buscar a harmonia e a felicidade relativa, né, que a vida material nos oferece. Aí a gente continuando aqui. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca. E pergunta-se, Deus será justo, dando-as a tais criaturas? É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição de bens na terra. Para a gente, isso parece óbvio. Nem todo mundo vê assim. E a gente tem que respeitar a opinião dos outros. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Pois é, se a riqueza muda de mão, você nesse momento é carente de recursos, para quem tem conhecimento, para quem lê, para quem estuda, ao invés de reclamar, vê o que você pode fazer para amenizar a tua situação. Mas se você enfrenta dificuldades muito graves financeiras, nada acontece por acaso. Tem motivo para isso.
Procura descobrir o motivo, trabalhe em cima disso, né, para que na próxima existência, ou ainda nessa, você possa mudar esse quadro. E da mesma forma, a pessoa que é muito rica, ela também não tem motivo nenhum para se vangloriar demais disso. É claro que a gente sempre se orgulha quando a gente conquistou aquilo, né? Se o cara é um compositor de sucesso e ele conquistou fortuna com o seu trabalho, ele tem direito lá de sentir alguma satisfação por ter alcançado isso, não tem dúvida. A gente só não pode confundir com aquele orgulho que humilha o outro que não tem a capacidade de fazer a mesma coisa. É isso que rico nenhum tem direito de fazer. Carece, pois, o pobre de motivo, assim para acusar da providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vêm serem elas de duração efêmera, e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. É bastante interessante como a gente observa na prática, às vezes numa mesma existência, em pouco tempo de vida, como é que a riqueza às vezes escapa da mão de uma pessoa, né, e como é que chega na mão de outra. Eu conheço uma pessoa, um casal, que ele morava na Lagoa Rodrigo de Freitas, num apartamento que tinha 3 ambientes. Tomara que ele não esteja vendo na internet agora. Ele morava num apartamento na Lagoa que a sala tinha 3 ambientes, 3 jogos de móveis, e aquela vista lindíssima para a Lagoa. Em questão de alguns anos, ele estava morando com o sogro, em Madureira. Então isso acontece na vida da pessoa. Se você coloca todas as tuas fichas na vida material e passa por uma situação dessa, tem gente que se suicida, que sai de uma condição absurdamente invejável para uma outra que não dá nem para comparar, né? Então, se a pessoa acredita que a vida é isso, ela perde até a vontade de viver. Então, é muito importante a gente entender que a riqueza é passageira. Muda de mão. Todo mundo fala que caixão não tem gaveta, né? A gente está cansado dessas frases feitas. Mas o que quer dizer é que todos esses bens que você hoje tem, ou que briga para conquistar, eles são passageiros. Acabou aquele tempo ali, tchau bens, você volta para a parte espiritual e aí leva os bens espirituais. Os bens espirituais foi aquele amor que você conseguiu conquistar, o respeito, as amizades que você fez, as pessoas que te admiram, e esses são os bens espirituais. Os bens espirituais é você ser enterrado lá no caixãozinho e deixar um monte de gente triste. Porque tem gente que morre e deixa um monte de gente feliz, né? Aliás, dizem que caiu um avião, né, com todos os deputados e senadores em Brasília. Todos não, com vários, né? Tinha 120 passageiros e uma tragédia. Sobreviveram todos. É isso que a gente tem que evitar. A gente não quer fazer parte dessa notícia. Poxa, o avião dele caiu e ele sobreviveu. Fica todo mundo triste por causa disso. Então, bom, o importante da nossa lição dessa noite é entender que essa desigualdade das riquezas é uma coisa perfeitamente normal e, mais do que normal, é necessária. A concentração de riqueza ajuda o progresso da humanidade, porque ele vai desenvolver tecnologia, vai desenvolver ciência, vai trazer benefícios que todos nós utilizamos. Se a gente vê a vida como é que era aí nem há muito tempo atrás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não existia celular, as viagens eram muito mais complicadas. Hoje é tudo muito fácil, você viaja com muita facilidade, tem muito recurso. A internet mudou a vida da gente. A internet mudou a vida da gente. Isso só aconteceu, a internet começou a ser desenvolvida na guerra. Então é muito curioso. Até as guerras, elas são usadas em benefício do progresso da humanidade. A guerra é uma coisa terrível, morre gente à beça, é uma carnificina total. Mas o desenvolvimento das tecnologias em função da guerra vem ajudar a vida de nós todos.
Então, a internet começou porque os militares tinham receio que todas as informações concentradas num ponto só, se esse ponto fosse bombardeado, eles perdiam o controle de tudo. Então eles começaram a espalhar a informação por vários pontos e interligar esses pontos, de forma que se algum ponto fosse bombardeado, a informação estaria salva em outro lugar. E começou daí. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, hoje a internet a gente tem no telefone celular. É impressionante. Tem algumas cidades que é a cidade digital. Você tem internet em qualquer lugar, sem fio, em qualquer lugar da cidade, independente de plano de telefone, nada disso. Você vai com o teu notebook, senta na praça lá e tem internet. Então, isso é um exemplo de como que a guerra trouxe benefícios para a gente. Então, a concentração de renda é necessária por causa disso. A falta de renda é necessária para que o homem lute pela sua sobrevivência, para que ele desenvolva a inteligência, estude mais, se desenvolva mais e busque soluções. Observa, gente, que eu sempre estou me referindo a soluções honestas, né? Que existem pessoas que, para conquistar riqueza e bem material, se afundam na lama de vez, buscando soluções antiéticas, imorais, estapafúrdias, enfim. Eu estou me referindo sempre à possibilidade, né, a falta de renda fazer com que a pessoa corra atrás. Desenvolva a própria inteligência, estude mais, faça faculdade, faça pós-graduação, e tem tanta gente que faz faculdade, né, depois de 40, 50 anos, acho fantástico isso daí. Então, essa desigualdade de renda é necessária. Quando a gente ouve falar Deus é soberanamente justo e bom, isso também se aplica àquela criança que nasce em berço de ouro e àquela criança que nasce lá com esgoto a céu aberto. Porque talvez aquela criança do esgoto a céu aberto tenha uma oportunidade muito maior do que a outra, porque a outra já nasce numa provação. Difícil entender isso, né? Já nasce numa provação, nasce muito rica. Então já nasce com a obrigação de ter que se preocupar com os outros, já nasce com a obrigação de ter que ser caridoso. Enquanto que o pobre lá, que também tem a obrigação de ser caridoso, tem muito menos recursos para fazer isso. E muito menos será cobrado por não ter alcançado tal objetivo. Então, mais uma informação que eu acho que não deve ser nova para ninguém, mas para a gente entender como Deus é soberanamente justo e bom. Como é que Ele dá a cada um de nós o livre-arbítrio para que nós possamos decidir o que queremos fazer. Se a gente quiser fazer que nem lá o cara lá do Copacabana Palace, que se orgulhava no final da vida de dizer que nunca trabalhou um dia, a gente tem que ter pena dessa pessoa. Porque imagina como é que ele chega no mundo espiritual. Era dono de uma fortuna enorme, foi só gastando. Quando ele morreu já não era mais rico. Nunca trabalhou um dia, que coisa triste. Então, por isso a riqueza é uma prova difícil. Por isso é uma prova difícil. Você ter muito dinheiro e ainda ter que trabalhar, que você não precisa, mas correr atrás disso, correr atrás de ajudar as outras pessoas, como uma obrigação e não como uma opção, é bastante difícil. A maioria de nós fracassa diante da prova da riqueza. Aí depois disso tudo, eu queria dizer que se alguém aqui for rico e quiser se livrar da prova, eu dou o número da minha conta. E eu vou ser solidário, vou ajudar você a acabar com esse problema. Deixa que eu faça caridade, eu tenho irmã, tenho mulher, tenho filha, um monte de gente precisa de caridade, vou ajudar todo mundo. E a gente assim pode completar a encarnação sem esse problema. Tem muito dinheiro na conta. Então, quem quiser, eu passo o número da minha conta. Gente, esse é o recado dessa noite, desigualdade das riquezas. Deus é soberanamente justo e bom, e a gente precisa acreditar nisso. Esse é um dos pilares da nossa crença. Nada acontece por acaso. Se alguém é rico, não é rico por acaso. Se alguém é pobre, miserável, não é miserável por acaso. Isso é uma oportunidade para cada um de nós. Todo o contexto que a gente tem hoje é o contexto que a gente precisa para evoluir, seja qual for. Aquela esposa, aquele marido, aqueles filhos, aquele trabalho, tudo isso que a gente plantou no nosso passado inteiro, recente, o antigo, é o contexto ideal que a gente precisa para crescer. Nós não podemos perder essa oportunidade, porque a gente nunca sabe quando ela vai terminar.
Já falei isso aqui outras vezes, mas tem gente que nunca me ouviu. Tem alguém que não me conhecia aqui? Tem. Você não perdeu nada, você está vendo. Você podia estar fazendo coisa melhor em casa. Tá bom. Mas todo mundo vai morrer. Eu não sei se você sabia disso. Eu já falei em outras palestras, você nunca assistiu. Todo mundo vai morrer. E eu gostaria até de saber quem gostaria de ser o primeiro. Tem alguém? Nunca tem. Ninguém nunca levantou a mão. Mas nós todos vamos morrer e a gente não sabe quando. Pode ser de uma hora para outra. O cara é candidato a presidente da República, está na televisão um dia, no dia seguinte ele está morto. Isso acontece com a gente de uma hora para outra. Então, não vamos perder tempo. Vamos colocar em prática os conhecimentos que a gente tem. Vamos nos preocupar com o próximo. Preocupar com o próximo não é só com caridade material, não. É não incomodar teu vizinho fazendo barulho que você pode evitar. É não irritar o teu colega de trabalho quando você pode ajudá-lo. É esse tipo, tudo é caridade. A gente tem oportunidade a cada minuto de ser bom. Não vamos dispensar essa oportunidade. Gente, que a paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Renova